Olá, estamos de volta com mais um shiur na nossa série Dinheiro Kasher Ilhot Ribit, leis ligadas a empréstimos com juros. Semana passada, começamos a tratar de um caso especial, uma situação onde é permitido emprestar dinheiro com juros. Essa situação, de forma geral, são empréstimos para uma finalidade de mitzvah. Hoje a gente vai especificar um pouco mais. Já falamos, e vamos voltar hoje, que mesmo nos casos que sim é permitido o empréstimo com juros, somente o empréstimo que entra na definição de juros de Rabanan, ou seja, ribit de Rabanan, ribit, que é uma proibição somente rabínica, vai ser permitido nos específicos casos de um empréstimo para uma finalidade de mitzvah. E a lógica disso é muito clara. Uma vez que toda a proibição desses juros é somente uma proibição rabínica, que ela foi feita talvez para afastar as pessoas da proibição da Torá, mas de toda forma é uma proibição rabínica, Rabanan, os nossos sábios, têm a força de, em certas situações, em certas condições, revogar a proibição e permitir o empréstimo com juros. Porém, um empréstimo que os juros neles é uma proibição explícita da Torá, eles já não têm como permitir, mesmo numa situação de mitzvah. Somente resumindo, qual a diferença entre ribit de Rabanan e ribit de Oraita, uma proibição da Torá do empréstimo com juros e uma proibição rabínica do empréstimo com juros? A diferença entre eles se define talvez em duas condições. Para um empréstimo ser proibido pela Torá, antes de mais nada, os juros devem ser pagos por um empréstimo por excelência, ou seja, eu dou dinheiro, eu dou um prazo para esse dinheiro ser devolvido, ser pago, e pela essa extensão de prazo, esse prazo que eu estou dando, eu vou receber fora o próprio patrimônio, fora o próprio dinheiro que eu estou dando, mais um acréscimo. Essa é a definição de juros, e não outros tipos de dívida, como, por exemplo, o pagamento a uma compra, a um serviço, ou a prestação de um serviço que já foi pago, que também são proibidos, mas são proibidos rabinicamente e não são proibidos pela Torá. A segunda condição é que esses juros são juros pré-definidos na hora do empréstimo. Ou seja, quando a gente assina, quando a gente valida o empréstimo, já definimos na hora da validação e do empréstimo próprio que esse empréstimo vai ser pago com juros. Aí, esse empréstimo entra na categoria de uma proibição de oraita, uma proibição da própria Torá. Porém, juros que são pré-pagos. Por exemplo, alguém paga uma prestação todo mês para alguma organização ou para um banco, para que eventualmente essa organização se disponha a dar a essa pessoa o empréstimo, mesmo que na hora do empréstimo talvez ele não pague juros, mas todo o dinheiro que ele está pagando até então são considerados juros antecipados. Ribit mukdemet, elas são proibidas, mas é uma proibição rabínica. Outra situação é ribit meucheret, ou ribit lo ktsutsa, um juros que não foi predefinido na hora do empréstimo. Por exemplo, alguém que emprestou dinheiro sem juros, e chegou no dia do pagamento, a pessoa falou, olha, eu não tenho como te pagar, se você me prorrogar a data de pagamento por mais alguns meses, eu vou te adicionar uma certa quantia. Isso também é proibido, mas essa proibição já é uma proibição rabínica, uma proibição de Rabanan, uma vez que esses juros não foram pré-definidos na hora do empréstimo. Então, isso foi só um resumo, quais são as formas de ribit, as formas de juros proibidas pela Torá e as formas de juros proibidas por os nossos sábios. E isso é muito central, é muito importante de saber, porque tudo que vamos tratar no shiur de hoje e talvez nos próximos se relaciona somente à situação de ribit de Rabanan, ribit rabínicos, que uma vez que os próprios sábios foram quem proibiram, eles têm a autoridade de permiti-los em certas situações. Então, de forma geral, podemos dizer que é permitido que um corpo público de mitzvah empreste o seu patrimônio a juros. Por exemplo, se temos um caixa de tzedakah, um fundo de tzedakah, que o dinheiro dele é público e não privado, esse fundo de tzedakah pode emprestar o patrimônio, pode emprestar o dinheiro do fundo a juros, ganhando um certo lucro para esse fundo de tzedakah. Mesma coisa se você tem uma sinagoga, que a sinagoga tem um patrimônio, ela pode emprestar esse patrimônio com ribit de Rabanan, ribit rabínicas, que nem a gente explicou até agora, contanto que esse dinheiro seja um dinheiro público e sirva para finalidades de mitzvot. Por exemplo, mais um exemplo, uma yeshiva, ou uma escola judaica, um Talmud Torá, um koilel, enfim, todo tipo de finalidades de mitzvah, onde existe aqui um patrimônio público e não individual, poderá emprestar esse dinheiro
mesmo cobrando um certo juros, enquanto a proibição de juros aqui transgredida seja só miderabanan. Algumas condições muito importantes a esse caso. A primeira delas é que a finalidade seja realmente uma finalidade de mitzvah e não outra finalidade. Por exemplo, se existe uma caixa pública, digamos o condomínio de um prédio, que realmente o dinheiro não pertence a nenhum indivíduo, ele pertence ao público de forma igual. Mesmo assim, uma vez que a finalidade desse dinheiro, uma finalidade dessa caixa, é o bem-estar dos membros desse fundo, dos membros dessa caixa, e não uma finalidade de mitzvah, não é permitido emprestar esse dinheiro com ribit de Rabanan. Então, um condomínio, ou um vadabait, como é chamado aqui em Israel, ele não vai poder emprestar o dinheiro do vadabait, o dinheiro público, e receber por ele juros, a não ser que tenha a permissão de Eteriská. Mesma coisa uma prefeitura. A prefeitura, ela junta o governo em Israel, uma prefeitura em Israel, Baruch Hashem, é um governo de judeus e uma prefeitura de judeus. Pelo menos a maioria das pessoas que fazem parte, que tomam as decisões aqui, são Yehudim. E esse dinheiro público, ele não vai poder ser aplicado em algum fundo, colocado de alguma forma que ele traga uma renda pelo empréstimo, sem que exista um Eteriská, sem que exista uma permissão pré-definida, como a gente vai explicar mais para frente, como é sim possível emprestar dinheiro com juros. Qual é a solução que os bancos têm, a solução que todos os fundos de investimento têm hoje, e qualquer pessoa tem que conhecer ela. Porém, de forma geral, o empréstimo, nesses casos, nesse tipo de dinheiro, que é um dinheiro que ele serve para um objetivo que não é um objetivo de mitzvah, é proibido ser feito o empréstimo com juros, mesmo que os juros sejam somente de Rabanan. Essa é a primeira condição. A segunda condição que podemos citar é que, obrigatoriamente, essa caixa, esse dinheiro, esse fundo, tem que ser um dinheiro público. Um dinheiro que não pertence a nenhum indivíduo. Uma vez que o dinheiro pertence a algum certo indivíduo, ele fica proibido de ser emprestado com os juros, mesmo os juros de Rabanan. Vamos dar um exemplo. Você tem um fundo de tzedakah. Esse fundo de tzedakah distribui o seu dinheiro para pessoas necessitadas. Essa pessoa que já recebeu o dinheiro de tzedakah, ele realmente é uma pessoa necessitada, e o dinheiro que ele recebeu é um dinheiro de tzedakah muito justo. Uma vez que o dinheiro passa a ser posse dele, passa a ser dele, ele não vai poder reemprestar esse dinheiro para frente com juros, e ele, por ser uma pessoa, um indivíduo, uma pessoa física e não uma entidade pública, não vai poder emprestar esse dinheiro com juros, mesmo juros de Rabanan. A mesma coisa um avrech de um koiler que recebeu o cheque dele, ele recebe a milgá, ele recebe o apoio que o koiler dá às pessoas que estudam, ele recebe a bolsa dele. Apesar de que o koiler, como instituição, poderia emprestar esse dinheiro com juros de Rabanan, ele, como pessoa particular, já não vai poder emprestar esse dinheiro como uma pessoa particular. A gente vai ver mais para frente, no caso dos Gmachim. Gmachim, para quem não sabe ainda, a gente vai falar bastante deles nas próximas semanas, é uma instituição incrível. É o que se chama hoje de um banco social. Eles emprestam dinheiro a pessoas que precisam de empréstimos sem juros. Gmilut Chassadim. O Hafetz Haim, Israel Meir Cohen de Radin, não acho que tem alguém que não conhece, ele escreveu, fora o livro dele, Hafetz Haim, muito conhecido, muito famoso, sobre o Chot Lashon Hara e o Mishnah Brurah, que é um dos livros de Halakha talvez mais centrais que temos hoje, se não o mais central. Ele também escreveu vários outros livros, entre eles um livro chamado Ahavat Chesed, Ame Fazer a Bondade. E esse livro, na sua maioria, trata desse conceito de emprestar dinheiro a outros sem juros. E hoje, em várias cidades em Israel, é muito comum. Existem vários fundos que eles se dedicam a essa mitzvah tão especial, pessoas que aplicam ou deixam seu dinheiro guardado lá, para que esse dinheiro talvez não vai trazer algum lucro físico, monetário, mas com certeza é um dinheiro que faz mitzvot de conta corrente. Dos Gmachim, a gente vai falar semana que vem. Eu agora, para terminar, gostaria de trazer uma exceção. Falamos agora que o dinheiro de mitzvah não pode, apesar de ter uma necessidade, por exemplo, uma pessoa que ela sim é necessidade, ela tem a definição da halakha de um pobre que pode receber tzedakah, mas esse dinheiro que é dele particular não vai poder ser emprestado com juros. Existe um caso que ele é a exceção à regra, que é o caso de órfãos. A halakha diz que órfãos que não têm quem os sustente. Na linguagem da halakha, trata-se lá de órfãos que não têm pai.
porque normalmente o pai é quem sustenta a casa. Mas, de forma geral, podemos definir isso assim. Órfãos que não têm quem os sustentem podem emprestar o seu patrimônio, ou o Beit Adin, o tribunal, ou quem for o responsável, vai poder emprestar o patrimônio dos órfãos, ganhando juros de Rabanan, ganhando juros, contanto que esses juros sejam só enquadrados na proibição rabínica e não na proibição deoraita. Porém, o caso contrário, que é no Talmud, ele é chamado órfãos de mãe do Aleino, que são pessoas que, por um lado, são meninos, com certeza, crianças coitadas, mas eles têm o pai que os sustentem, já não estão permitidos de emprestar o seu patrimônio com juros, mesmo sendo esses juros miderabanan. Essa permissão é uma permissão muito, muito, muito específica para órfãos. Inclusive, se tem uma pessoa de menor, uma criança que, lo aleino, os pais estão vivos, mas eles não têm condições de sustentar essa criança, ou eles não sustentam por qualquer motivo, existe uma grande mitzvah, talvez, não sei se tem mitzvah maior do que sustentar essa criança e dar a ela todas as suas necessidades. Porém, o patrimônio dessa própria criança, caso exista, caso essa criança tenha algum fundo, não pode ser emprestada com juros, uma vez que a permissão foi estritamente a órfãos. Assim também, a viúva, que com certeza não é uma situação fácil, é uma situação difícil, e uma das maiores mitzvot da Torá é tomar cuidado e lidog, se preocupar para todas as necessidades de órfãos e viúvas, mas essa viúva, o patrimônio dela não vai poder ser emprestado, ela não está inclusa na permissão de emprestar dinheiro com juros miderabanan. Por outro lado, órfãos que não têm quem os sustentem, apesar de que talvez o patrimônio deles é muito grande, eles têm bastante dinheiro, são órfãos ricos, uma vez que os nossos sábios permitiram a órfãos de emprestar dinheiro, eles também estão inclusos nessa permissão, e eles também vão poder emprestar esse dinheiro com juros miderabanan. Tudo isso agora falamos sobre órfãos que são órfãos de menores, órfãos crianças, que o sustento deles depende de outra pessoa. Porém, a Halachá diz que mesmo órfãos que já são considerados adultos, mais do que bar mitzvah, ou em qualquer situação, que eles sejam considerados adultos. Porém, eles não têm a capacidade e o preparo para se autossustentar, eles não conseguiram ainda, crianças de 13 anos, apesar de serem consideradas adultas pela Halachá, eles não têm o preparo para o autossustento, eles também estão inclusos nessa permissão e podem emprestar o seu patrimônio, podem emprestar a sua herança, ganhando juros midrabanan, juros rabínicos, como as definições que falamos até hoje. Um último caso, que é um caso extremo, que também foi incluso nessa permissão, e eles são considerados também como órfãos, são pessoas que, lo aleino, têm uma deficiência mental, Heresh ou Shoté, na linguagem da Gemara, uma pessoa que ela é surda, muda, ela não consegue se comunicar, ou uma pessoa que ela é Shoté, ela tem um tipo de deficiência mental, e por causa dessa deficiência, ele não tem como se sustentar, o patrimônio dessas pessoas também pode ser emprestado com benefício de juros miderabanan. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência além física, apesar de que com certeza temos a maior mitzvah do mundo de nos preocuparmos com todas as suas necessidades, e a comunidade tem a obrigação de se preocupar com todas as suas necessidades, ela é considerada como uma pessoa doente e ela não está inclusa nessa permissão de emprestar dinheiro com juros miderabanan. Então, hoje falamos, de forma geral, a regra básica e os casos básicos de quando é permitido emprestar dinheiro para uma finalidade de mitzvah, com as duas condições, que a finalidade seja de mitzvah e que o empréstimo seja de uma caixa pública, de um fundo público e não de uma pessoa particular, e tratamos da exceção, que são dinheiros de órfãos que também podem ser emprestados. Bezrat Hashem, semana que vem, vamos falar sobre o caso dos Gemachim, os casos dos fundos de empréstimos sem lucro, quando é permitido, quando é proibido, quais são as medidas que devem ser tomadas. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo shiur.